está começando mais um programa Atitude Empreender e hoje vamos contar a história de um jovem empreendedor que fez de seu sonho uma paixão um grande negócio. Crazy, como é conhecido, é proprietária de uma das poucas lojas exclusivas na colocação de piercing no Brasil. Qualidade, segurança e um ótimo atendimento fizeram do seu negócio um grande negócio. Fiquem agora com mais essa história de sucesso. Do básico ao exótico, você encontra os melhores piercings nacionais e importados na Crazy Body Piercing. Quando foi aberta em 1999, esta loja era uma das 3 no Brasil que trabalhavam apenas com piercings, desagregadas de um estúdio de tatuagens, e hoje talvez seja a única. Devido a um trabalho realizado com extremo rigor e qualidade, é loja referência no Brasil na área. Como vimos no vídeo de abertura, hoje vamos receber um jovem empresário que fez de um sonho, de um hobby, um grande negócio. Seja bem-vindo, Crazy. Muito obrigado. Crazy, para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de conhecer um pouco sobre a sua história, né? A sua infância e o seu envolvimento com essa sua paixão, vamos assim dizer. Sim. Então, desde pequeno eu me envolvia com, assim, revistas e tudo mais na época e via imagens diferentes, que eram os punks. E isso com 7, 8 anos de idade, e isso começou a me influenciar muito, aquela imagem diferente. Então era uma imagem agressiva, mas ao mesmo tempo para mim muito bela, sem a agressividade, a hostilidade dos punks, mas a imagem visual. E com o tempo fui crescendo e fui adequando isso na minha vida. De onde você é, Crazy? Você é natural de Poços de Caldas? Sim, sou de Poços de Caldas, com muita honra. E como que se deu o início, né, vamos assim dizer, dos seus negócios com relação ao piercing? Sim, no caso foi uma mera coincidência. A vida inteira amei usar piercing, mas nunca pensei em trabalhar na área do piercing. Na verdade, meu sonho era ser engenheiro mecânico e, na verdade, não tinha faculdade na época e comecei a fazer engenharia civil. E coincidentemente acabei gastando um salário inteiro só em piercing. E com isso o tempo foi passando, comprei algumas joias, comecei com 7 piercings e pensei em vender para garantir o final de semana. E desde então comecei a me aperfeiçoar na técnica do piercing e tudo mais e comecei a fazer como um hobby. E desde então a minha vida não parou. 100% piercing. E no início você conciliava, né, as duas coisas. Você trabalhava, né, Sim. tinha o seu emprego e também já praticava, né, a colocação de piercing. Sim, sim. Como que era isso? Na verdade eram 3 atividades. Na verdade eu tinha o trabalho, tinha a faculdade à noite e no tempo vago eu acabava aplicando os piercings. Só que isso foi tomando tanto tempo que eu tive que sair do meu emprego e acabei não terminando a faculdade só para me dedicar ao piercing. E como que foi esse início de negócio? Como que você decidiu fazer de um hobby, né, um negócio, deixou de trabalhar, né, de ter um emprego e falou assim, não, agora é o momento de eu empreender e seguir o meu sonho? Na verdade, foi assim de supetão. Na verdade, eu estava trabalhando, estudando, pretendia terminar a faculdade, seguir carreira na faculdade. E com isso, tomou uma dimensão tão grande o piercing na minha vida, que a minha família chegou para mim e pediu, saia do emprego, monte o seu próprio negócio e toque a vida. Aí eu, com medo, com receio, questionei, e se eu falhar? E se der errado? Todos falaram para mim, erga a cabeça e continue andando. Nesse momento eu senti que eu ia ter o meu próprio negócio e que eu não ia decepcionar eles. E nesse momento você buscou alguma orientação, pesquisa de mercado? Como que foi esse início? Sim, na verdade foi uma pesquisa muito superficial. Acabei tentando entender o mercado indo para São Paulo. E comecei a conviver nas convenções e busquei influência de estúdios paulistas da capital. E com isso eu comecei a ver que existia um mercado,
que não era explorado, que ainda hoje ainda é primário, tá? E com isso eu decidi investir nesse setor, reinventando ele aqui na cidade. E qual que foi o período? Quando que você foi a data que você iniciou profissionalmente, vamos dizer assim? Profissionalmente, eu uso piercing desde os 13 anos. Hoje eu tenho 36, comecei a me auto-perfurar, que hoje eu não indico, tá? Aos 13 anos. E profissionalmente comecei aos 19, em 1999. E mais ou menos como que era o cenário com relação ao piercing nessa época? Nessa época era bem primário, era bem precário, não existiam lojas de piercing, não existia um setor especializado. Ainda está se desenvolvendo, mas daquela época para hoje já se desenvolveu assim gigantescamente. E o que acontece? Com isso, eu adoto um termo que naquela época era um piercing tribal. Não tinha instrumentos específicos, não tinha esterilização, não tinha uma joalheria específica para o setor. Então usava brinco de prata, que a rejeição é altíssima. Então hoje um piercing tradicional ele cicatriza em 2 meses, levava de 6 meses a 1 ano para cicatrizar. E contando um pouco da história, né, do piercing, essa trajetória até chegar na década de 90, vamos assim dizer, como que era com relação ao piercing? Na verdade, aqui no Brasil era mais primário ainda, era mais primitivo ainda. No Brasil, em 1990, em torno de 3 a 5 pessoas que tinham piercing e aplicavam piercing, que era só em São Paulo. Nos Estados Unidos estava se desenvolvendo essa cultura, iniciou em 1970, foi até os anos 90, que foi o auge nos Estados Unidos. Então nós estamos bem atrasados em relação à cultura americana e a europeia em relação à Inglaterra. E quando você estava, né, desenvolvendo as técnicas, buscando conhecimento, paralelo à faculdade, você às vezes até deixava, né, de frequentar a aula de engenharia, né, no caso que você cursava, começou a estudar a parte de anatomia, buscar pesquisas na biblioteca. Como que foi isso? Na verdade, eu acabava indo para a faculdade, mas ficava tempo integral na faculdade e na biblioteca, fazendo estudos de anatomia, de medicina. Comecei a entrar na área de medicina para entender mais aquilo que eu estava me propondo a fazer, a viver e a experimentar também isso daí e oferecer às outras pessoas. E hoje a sua loja, né, o seu estúdio, vamos assim dizer, do Crazy, né, ele parece que é único no Brasil com relação a somente uma loja, a ser somente uma loja de piercing, não está atrelado a uma loja de tatuagem. Sim. Por que disso, Crazy? Na verdade, no Brasil não tem essa cultura e eu acho que isso que acaba oprimindo o setor de piercing quando ele se envolve com a tatuagem. Então, na minha concepção, teria que ter estúdios, lojas, clínicas de tatuagem e lojas e clínicas de piercing. Quando eu iniciei minha atividade em 99, existiam 3 clínicas ou 3 lojas que eram em Curitiba, em São Paulo e a minha. Hoje, pelas informações que tenho, eu sou o único do Brasil. No próximo bloco, Crazy, eu gostaria que você contasse um pouco mais a fundo da história do piercing, né? No Brasil, como que foi essas fases, né? Que tiveram fases e inclusive mudanças de culturas, né? Que vieram trabalhando com relação ao piercing. Ok. No próximo bloco, voltamos contando um pouco mais da trajetória de sucesso do Crazy Body Piercing.